Bom, e falando ainda de formação de professor, né, todos nós nos preocupamos também com a nossa formação contínua, né, e de estarmos cada vez mais aí familiarizados com a política pública e o material digital sempre tem a sua sugestão lá de metodologia ativa para você trabalhar naquela aula, né? São metodologias muito interessantes, né? E para falar um pouco sobre isso, a gente convidou aqui a professora Tânia. Isso, Tânia. Vocês acharam que eu ia falar o nome da Tânia? Eu já é Tânia. Mas a Carol está aqui me atualizando sempre rápido aqui. Obrigado, Carol. Boa tarde, professora Tânia. Mas se errar não tem problema nenhum, a gente sabe da dinâmica, eu também me confundo às vezes, não tem nenhum problema. Que legal. Bom, seja bem-vinda, professora Tânia, e fique à vontade para falar um pouquinho para nós sobre as metodologias ativas aí. Bom, meu nome é Tânia, né? Eu faço parte da equipe aqui da Coped, a gente trabalhou bastante com material digital. E eu trouxe aqui, né, para esse momento, trocar com vocês, né, um pouco daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa. Eu trouxe aqui um pouco também de reflexão, né, espero compartilhar essa reflexão com todos que estão aqui. E o primeiro movimento que eu gostaria de trazer para vocês é uma definição de metodologia ativa, né? A metodologia ativa são práticas orientadas para que o estudante não receba passivamente informações, mas que participe ativamente do processo do conhecimento. Essa definição, vocês conhecem várias, mas nada que saia muito disso, né? A ideia de que o estudante, ele passe a ser um ator ativo dentro da sua própria aprendizagem. O que se espera com metodologia ativa? Se espera que o estudante, ele consiga entender como ele aprende, né? Perceber as facilidades que ele tem, qual é o processo, né, pelo qual ele passa no momento da aprendizagem, que ele consiga organizar a sua vida estudantil, ou seja, que ele consiga se organizar dentro de todas as demandas e que ele seja capaz de escutar o outro, escutar o colega, escutar o professor, né? Sempre assim, se abrir para a escuta, uma escuta também ativa, que ele se prepare também para falar, para manifestar. Muitas vezes a gente tem aquele estudante que fala muito pouco, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo com ele. As metodologias ativas, elas vêm no sentido de fazer com que todos participem, não aqueles que já participam, né? Mas que todos participem da aula. Próximo slide, por favor. Obrigada. Aqui eu trouxe uma breve reflexão para a gente pensar um pouco sobre aprendizagem significativa. Porque não adianta a gente falar, metodologia ativa. Metodologias ativas, elas só fazem sentido na medida em que elas trazem uma aprendizagem significativa. Não é verdade? A aprendizagem significativa, ela transforma, ela traz a metodologia ativa daquele fazer pelo fazer, ela transforma isso em algo que faça efetivamente com que o estudante entenda o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, ou seja, que ele consiga se reconhecer no processo, que ele se organize nesse processo e que ele seja capaz de ouvir e falar com o outro. E eu trouxe aqui uma reflexão, né? E acho que todo mundo pode pensar nessa reflexão. Não precisa responder, não precisa... Mas é uma reflexão para a gente olhar para dentro, né? Para dentro de si. Eu, como professora de filosofia, não posso não pedir isso para as pessoas, uma reflexão, né? Você acredita que para compreender a natureza ou o funcionamento de algo é importante ter ou desenvolver alguma familiaridade com o que se pretende conhecer? Imagino que a maioria de vocês vai responder assim, mas é importante ter uma familiaridade, construir essa familiaridade no mínimo, né? É o que se espera isso quando a gente vai conhecer, né, algo, aprender sobre algo. A ideia é que se construa essa familiaridade. Mas a grande reflexão que eu trago aqui, Fábio e Priscila, é o que é familiaridade? O que é familiaridade? Familiaridade é só identificar os papéis? Ou familiaridade é interagir, familiaridade é reconhecer, familiaridade é se responsabilizar. O que é efetivamente
familiaridade, né? Então, quando a gente faz essa reflexão sobre se a gente precisa efetivamente estabelecer uma familiaridade, né, com aquilo que eu pretendo conhecer, o que é essa familiaridade? Porque durante muito tempo, dentro da educação, e a gente está tentando romper com isso, é que a familiaridade é só identificar. Isso é isso, aquilo é aquilo, bom, eu sei o que é. Mas será que é só isso? Eu acho que com as metodologias ativas, a ideia é que isso se expanda, né? Que essa ideia, ela crie outras dimensões mais realistas. Porque quando eu construo familiaridade, eu efetivamente tenho que interagir. Quando eu construo familiaridade, eu tenho que me responsabilizar também. Tá certo? Próximo slide, por favor. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para todos. O que vocês acham aqui? Boa. Muito bom, Boa. né? Pensar um pouco sobre isso, né? Bom, com certeza isso vai demandar um pouco mais de tempo e vamos fazer outros convites para outras reflexões aqui importantes, né? A metodologia ativa ela tem tomado assim, um espaço cada vez mais importante nas aulas, né? E com certeza nós, professores, precisamos refletir mais, pensar mais o papel do estudante, o nosso papel, né? Entender bem também o papel do estudante para a gente possibilitar ele aí no desenvolvimento dele, né? Aí ele, um elaborador de conhecimento junto com a gente, né? Certo. Então, co-elaborador, né? Isso, porque muitas vezes a gente passou daquela ideia, o professor é o protagonista, depois o aluno é protagonista, mas será que o protagonismo da aprendizagem não é a relação? Né? Eu acho que é uma coisa que a gente também merece refletir, né? É essa interação que desenvolve a aprendizagem. Eu acho que são coisas para a gente ir pensando, né, Fábio? Com certeza. Então, aqui falei um pouco da dimensão das metodologias ativas, que é uma dimensão grande, é uma dimensão bem interessante para a gente pensar, mas a metodologia ela é algo grande. Mas o que faz a metodologia no miúdo do cotidiano? São as técnicas, não é verdade? Então, a técnica, ela é interessante na medida em que ela faz com que a metodologia, ela ocorra, né? A metodologia é algo grande. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem rápido, né? Eu tenho uma caça ao tesouro, né? Eu vou caçar um tesouro, eu tenho um grande mapa, eu sei tudo o que eu preciso fazer. Eu preciso nadar, atravessar um rio, eu preciso... Nossa, como o tempo passa rápido aqui, né? Tem que realizar aí. Vou ser rápida. Eu preciso atravessar o rio, eu preciso subir numa árvore, eu sei tudo que eu preciso fazer, mas eu preciso ter técnica, eu preciso saber subir numa árvore, eu preciso saber escalar uma montanha, eu preciso nadar para atravessar o rio. A técnica ela é importante nesse sentido. Se a metodologia ela é grande, a técnica é o pequeno do dia a dia, né? E aí eu trago aqui para vocês uma citação do Lemov, que é uma obra que está na rede, todo mundo está vendo essa obra. É uma obra, inclusive, que participou, né? Ela participava lá do conjunto das referências bibliográficas para o concurso. E ele traz um detalhe bem importante logo na apresentação. Para mim, o benefício de considerar técnicas individuais é que estas são unidades pequenas, discretas de investigação. Você pode escolher alguma coisa que lhe interessa, estudá-la, melhorando rapidamente e vendo os resultados. E pode incorporar uma nova técnica ao que já se faz, sem tentar redesenhar toda a sua abordagem ou apostar tudo no livro. Geralmente, atingimos mais mudanças de longo prazo por meio de pequenas mudanças de curto prazo. Não é bem estimulante, professor, você pensar nessa ideia de ir mudando, né? De trazer coisas interessantes, pequenas alterações, pequenas melhorias para o cotidiano da aula. Próxima, vou começar a ser rápida aqui. Aí eu trago aqui dois exemplos de aulas do aprofundamento Filosofia e Sociedade Moderna. Esse é um Faça Agora. Esse Faça Agora, bom, é uma metodologia Lemov, errei, é uma técnica, né? Uma técnica Lemov que
é logo no começo da aula. O Faça Agora, ele não tem que trazer nenhuma contribuição do professor, ele não tem que trazer discussão com o estudante, mas ele tem que ter uma produção escrita. E, geralmente, quando nós usamos isso no material, a gente pede o quê? A opinião. Já é trazer o aluno, já é engajar o aluno, né, por um tema, por uma conversa. Qual é a opinião dele? A opinião dele é importante, né? E isso aqui ele faz rápido. É uma atividade que, segundo o Lemove, são no máximo 5 minutos. Próximo slide, por favor. Aí eu trouxe essa daqui é da aula 7. Também é um para começar. Por que eu trouxe 2 exemplos do para começar? Porque o para começar, gente, ele é aquilo que vai dar o start da aula. Né? Se você ganha um estudante no para começar, a aula ela se desenvolve muito melhor. Então, aqui nesse para começar, ele já é um pouco mais lento, porque ele vai ter um vídeo curto de 2 minutos, nunca um vídeo muito longo, né? No para começar. É um vídeo curto de 2 minutos e tem um virem e conversem e um de surpresa. O virem e conversem geralmente dá um pouco de polêmica, porque nossos alunos já conversam, né? Mas conversam sobre o quê? Né? O virem e conversem é o momento em que o estudante pratica o falar e o ouvir. Né? Ele vai ter que falar sobre o que ele entende sobre o assunto, o que ele viu naquele vídeo, se ele conhece, se ele não conhece, se ele tem referência, se ele não tem. Então, é importante que o estudante, no virem e converse, ele tenha esse momento, mas também é uma conversa rápida, porque se demorar muito esse virem e converse, aí já lembrei que meu namorado falou com fulana, meu pai brigou comigo, aí já vira o assunto para outra coisa, né? Então, ele tem que ser uma conversa rápida. E o de surpresa é uma história que assim todos os professores já conhecem, né? O que você acha sobre isso? Você traz o estudante para a conversa, porque quando você pergunta alguma coisa na aula, geralmente é o mesmo estudante que levanta a mão para responder. O de surpresa, ele tem esse sentido de fazer com que todos participem da aula, não só aquele que levanta a mão. Certo? Então, esses são os 2 exemplos que vocês têm, né? Gostaria de ter mais tempo para falar sobre esses 2 exemplos, mas se vocês pegam a obra do Lemove, essas metodologias, essas técnicas, elas estão super bem explicadas e ele vai ampliando esse espaço, né, de discussão sobre essas técnicas no âmbito de sala de aula. E vocês, professores, vão entender e até reconhecer que algumas a gente já utiliza no processo, né? A questão é como você utiliza. Você tem essa intencionalidade ou isso já se tornou algo automático na sua prática? E outras ele vai trazer umas dicas interessantes para você dar uma aprimorada nessas técnicas cotidianas. Gente, eu acho que é isso. Desculpa correr, né? Da próxima vez eu vou pedir um tempinho a mais para contar outras histórias. E eu agradeço muito o convite, Fábio, Priscila.